Oi, pessoal, estamos de volta com o Biomédico Explica. E quem viu lá o teaser que eu lancei nos stories, né, vou falar sobre o caso do escândalo dos transplantes aqui no Rio de Janeiro, onde algumas pessoas receberam transplantes de doadores que estavam HIV positivo e que não havia sido detectado, ou, na verdade o teste foi feito errado, ou seja, está sendo investigado, né? Corrupção no meio. Começar a dizer, só para a gente ter alguns conceitos na cabeça da gente, que infecção por HIV é diferente de AIDS. E isso não é porque AIDS é feio, não vamos falar AIDS, não é isso. É porque a AIDS é a manifestação, a síndrome, né? Síndrome de imunodeficiência adquirida. É uma síndrome, é um conjunto de condições que advém da baixa imunológica provocada pelo vírus HIV. E quando a gente fala em infecção pelo HIV, é aquela pessoa que tem o vírus HIV, só que com o tratamento, ó, meu vídeo anterior de doenças crônicas, com o tratamento ela consegue ficar indetectável, ou seja, a quantidade de vírus é muito baixa, né, de forma que não consegue se detectar nos exames que a gente tem. Então essa pessoa ela vive com o HIV e não desenvolve a AIDS, tá? Isso é o primeiro ponto para a gente saber o que a gente está falando. Nesse caso, o que aconteceu? As pessoas eram HIV negativas, receberam um órgão HIV positivo. Provavelmente essas pessoas, muito provavelmente, essas pessoas vão se tornar HIV positivas. Ah, mas tudo bem, mas tem tratamento para HIV, então essas pessoas vão viver com a doença crônica e vão conseguir manejar. Bom, não é bem assim. Antes da gente ver se elas vão ficar boas, vão ficar legal ou não, a gente tem que pensar que quando um paciente faz um transplante, o problema maior é a rejeição. E para isso se usa classe de drogas que é chamada de imunossupressores, que é para evitar a rejeição. Basicamente, nós temos duas classes de inibidores de imunossupressores, né, que inibem a rejeição, que são os inibidores da calcineurina e os inibidores do mTOR. O que acontece? Essas duas classes de medicamentos são processadas no nosso fígado por um conjunto de enzimas chamadas de citocromo P450-3A. Os mais íntimos chamam de CYP3A. O que acontece? Essas enzimas, esse conjunto de enzimas, esse citocromo, é altamente inibido pelos inibidores de protease, que são as drogas usadas no tratamento do HIV, que fazem que a infecção do HIV se torne uma infecção crônica. Então, o que vai acontecer aqui? Qual é o problema aqui? Nós vamos ter um problema de interação medicamentosa. O tratamento anti-rejeição vai interferir, e vice-versa, no tratamento anti-HIV. E alguns estudos demonstram que, de repente, pode diminuir até 16 vezes a quantidade de droga anti-rejeição que você pode dar para um paciente HIV positivo. Por que a gente já sabe isso? Porque essa interação medicamentosa ela não é novidade. Mas por que não é novidade? Porque já há algum tempo existe o transplante para pessoas que têm HIV positivo, que são HIV positivo. Então a pessoa HIV positivo controlada, ela tem um problema, precisa de um transplante de fígado, ela recebe transplante de fígado. Então essa pessoa vai ter que continuar fazendo o tratamento antirretroviral dela e vai passar a fazer o tratamento anti-rejeição. E isso já está sendo bastante estudado. Não é o caso exatamente que aconteceu aqui, porque é a pessoa negativa recebendo do positivo. Mas o final vai ser o mesmo. Vai ser uma pessoa positiva tendo que fazer os dois tratamentos ao mesmo tempo. Aí que vem a notícia boa, né? Eu já vou dar ela aqui. Isso já está sendo estudado há muito tempo. E já tem, obviamente que no início, para até acertar as doses, etc e tal. Claro que houve algumas evoluções não tão boas, mas hoje em dia a gente já tem uns resultados bem interessantes e bem promissores, né? Que vão apaziguar um pouquinho, né? O coração daquelas pessoas que estão preocupadas justamente com essa interação medicamentosa. Eu recorri, eu estou com ele aberto aqui, eu recorri a um artigo de revisão sobre o assunto.
Para quem não sabe, o artigo de revisão é quando algum cientista, ou grupo de cientistas, pega toda a literatura sobre o assunto e faz um resumo. Essa revisão, ela foi feita por duas mulheres, eu vou botar aqui o título, que são a Kay Storm, que é estudante de medicina da Universidade de Medicina de St. Louis, e da doutora C.M. Duran, que é professora associada de medicina e oncologia em Johns Hopkins, lá em Baltimore, né, na Universidade de Johns Hopkins. Bom, elas fizeram essa revisão e aí eu trago para vocês aqui alguns desses resultados. Primeiro dado, já houve muitos transplantes de vários órgãos com pessoas HIV positivo, que obviamente tiveram que depois fazer os 2 tratamentos em conjunto. Foi de rim, de fígado, de pâncreas, de pulmão e de coração. A maior parte foi de fígado e rim. E aí? Como é que foi? Como é que se desenvolveram esses casos? Vamos lá, vamos começar pelo rim. Os 4 primeiros transplantes de rim, onde os pacientes eram HIV positivos, ocorreram na África do Sul em 2010. E um ano depois do transplante, que foi o artigo, né, o que eles seguiram, que a gente chama de follow-up, não houve rejeição. Já em 2015, nós temos um estudo onde o follow-up, né, onde se acompanhou os pacientes, são 27 pacientes que receberam transplante de rim durante de 3 a 5 anos. As taxas de sobrevivência do paciente e de não rejeição foram comparáveis com aquelas que você observa em pacientes não HIV positivo. Eles viram que não houve diferença entre os 2 grupos. Obviamente que esse grupo já está sendo tratado com toda aquela regulação de dose, das drogas, etc. e tal, que não está aqui, porque tem outros artigos mostrando sobre essa interação medicamentosa que eu não peguei aqui. Mas então, já fazendo assim, as taxas nesse estudo aqui de 27 pacientes foram iguais às dos pacientes que não era HIV positivo. O fato de ser HIV positivo não trouxe nenhuma diferença. O outro estudo que a gente tem aqui de rim também foi feito em 14 centros de transplante entre 2016 e 2019, onde nós tivemos 75 transplantes estudados. A taxa de não rejeição após de um ano foi de 91%. Apesar, então, do risco, né, do aumento da rejeição, o resultado desses transplantes foi considerado excelente, né, depois de um ano do acompanhamento. Agora vamos passar para o fígado. O primeiro transplante de fígado, onde o receptor era HIV positivo, aconteceu na Suíça em 2015. No caso aqui, tanto o doador quanto o receptor, né, eram HIV positivos. E os 2 estavam fazendo o tratamento antirretroviral. Inclusive, depois do transplante, o vírus do doador apareceu no receptor, porque o genoma dos vírus às vezes é diferente, mostrando que realmente há a passagem do HIV pelo órgão transplantado. Esse estudo acompanhou só 5 meses e durante esse período não houve nenhum problema, nem em relação ao HIV, nem em relação à rejeição. Outro caso também, um caso isolado, um caso só, no Reino Unido, né, de um transplante também de fígado, doador positivo, receptor positivo, e o acompanhamento que eles fizeram foi de 5 anos e não aconteceu nada, nenhuma coisa ruim. Agora, lembra aquele que eu falei daquele de 2016 a 2019, que foi multicêntrico, e que eu falei daquele monte de transplante de rim? Aqui também, esse estudo também incluiu o fígado. E nós tivemos 45 transplantes. E o que aconteceu? O follow-up médio foi de 23 meses, quase 2 anos, e das 8 mortes que aconteceram, 7 foram consideradas não associadas ao HIV. Seria um problema que aconteceria normalmente num transplante como outro qualquer. Transplante de coração. O primeiro caso foi em 2023. O paciente recebeu tanto o coração quanto o rim do mesmo doador. E o doador tinha um diagnóstico recente de HIV e o receptor já estava no tratamento antirretroviral. O acompanhamento, aqui foi um relato de casos, né? Então o acompanhamento foi só de 90 dias, não aconteceu nenhum problema. Todos esses casos, esses estudos que eu apresentei aqui, foram feitos, obviamente, com o receptor HIV positivo. Isso tem sido estudado justamente para saber se essas pessoas podem receber transplante. Né? Porque a pessoa vive com HIV, é uma doença crônica, ela vive o resto da vida. Ela precisa de um transplante, ela pode receber? Pode. Então, esses estudos são todos nesse caso. É bem diferente da coisa que aconteceu
aqui no Rio de Janeiro. Mas isso traz uma esperança, não é nem esperança, isso apazigua um pouco o nosso coração de saber que essas pessoas que sofreram essa coisa horrorosa, elas pelo menos vão poder se tratar e a gente tem conhecimento científico suficiente para tratar essas pessoas de forma adequada. Então é isso, gente. Mais uma vez, eu termino aqui o Biomédico Explica e peço para vocês curtirem, comentarem, seguirem o Instagram do projeto, que é o Conhecendo a Biomedicina. A gente precisa crescer, porque a gente projeta, vocês sabem como é que é, né? A gente tem que fazer relatório final, então a gente tem que mostrar que tem bastante gente seguindo, etc e tal. Mas não é só por causa do relatório final, não. Eu quero que vocês sigam, porque a gente está sempre postando, não só vídeos, mas carrosséis, reels, sobre assuntos interessantes de saúde. Você pode não se interessar por todos, mas com certeza vai ter algum que te interessa. Tá bom, gente? Beijos e até a próxima.